Um material fotorrealista bem feito tem a capacidade de transmitir para a pessoa que está vendo a imagem as sensações referentes àquele material. Se ele é molhado, se ele é seco, se ele é frio, se ele é quente, se ele tem muitos poros ou se ele é mais liso. E mais importante é que ele também é capaz de complementar a tua cena, deixando ela ainda mais interessante. Porém, quando você tenta fazer o seu material, o resultado é esse. Opa, tudo bom? Aqui é o Augusto e esse é o nosso segundo vídeo da nossa série de fotorrealismo, onde a gente vai falar sobre materiais fotorrealistas. Como fazer materiais realmente incríveis aí nos seus renders, tá? A primeira coisa que você tem que fazer para poder criar materiais de altíssima qualidade é utilizar shaders PBR. O que são os PBR shaders? São shaders que são baseados literalmente na forma como o mundo real funciona, tá? Antigamente você utilizava meio que hacks, meio que atalhos para poder alcançar os resultados, né, que você queria nos seus shaders. Hoje em dia não, hoje em dia já por padrão a maior parte dos softwares já utiliza shaders PBR para poder fazer a simulação, né, das luzes e tudo mais. Nós temos aqui, por exemplo, essa imagem aqui, né, que foi feita com o processo antigo de fazer shaders, e nós temos essa segunda imagem que foi feita com o Workflow PBR, né, o PBR shader. E você já pode ver aqui que por mais que a primeira já estivesse muito boa, a segunda é muito mais crível, né? Ela é muito mais bem feita, né? Ela agrada muito mais aos olhos. Você vê que ela parece brilhar mais nos lugares, ela parece mais certa. Mas o que é um shader? Em computação gráfica, um shader ou um sombreador, né, que seria a tradução literal, é um programa de computador usado para fazer o shading, né, que é a produção dos níveis de cores apropriados para uma imagem, tá? Dessa forma, utilizando essas técnicas, esses shaders, os caras daí por aí conseguem fazer o Minecraft ficar muito mais real do que os renders de muitas pessoas por aí, né? Vou utilizar como exemplo os shaders do Blender, tá? O Blender, por exemplo, ele possui os shaders organizados em nodes, né? Em nós, nos quais você pode ficar organizados e fazer diferentes tipos de materiais usando os shaders que ele disponibiliza. O propósito dos shaders é copiar os efeitos das superfícies reais na computação gráfica. Por exemplo, no Blender nós temos aqui shaders como Glass Shaders, que copia as propriedades do mundo real de um vidro, obviamente. Nós temos aqui também refração e reflexão, né, no caso o Glossy, que também copia os efeitos das superfícies brilhantes do mundo realista e etc. Então, basicamente, essas operações, né, por assim dizer, são utilizadas para poder recriar em 3D aquilo que você vê no mundo real. Softwares diferentes vão ter propriedades diferentes, né, no caso, mas o princípio é o mesmo. Todos eles vão utilizar o Workflow PBR. Então, estou utilizando o Blender como exemplo, mas qualquer outro renderizador que você utilizar vai seguir o mesmo padrão. Por exemplo, no Blender nós temos o Principled BSDF. Ele é como se fosse uma grande junção dos shaders que eu mostrei aqui, né? Da maioria deles, pelo menos. Todos os shaders relacionados a superfícies sólidas estão colocados aqui dentro desse shader, tá? Este, no caso, o Principal Shader, é o shader mais utilizado do Blender, porque com ele você pode sair conectando as texturas, né, do teu material e fazer ela já ficar com um resultado interessante de forma bem rápida, né? Um exemplo aqui de um shader bem simples é que eu peguei aqui uma textura de madeira, conectei a cor dela na cor do meu Principal Shader e ele retornou para mim a textura de madeira aplicada sobre a superfície do nosso macaquinho aqui, né, que é a Suzanne. A segunda coisa que você tem que saber para poder fazer materiais de alta qualidade é que você precisa utilizar mapeamentos PBR para seguir o workflow de shaders PBR, tá? Esses mapeamentos PBR são responsáveis por fazer esses efeitos ultra realistas que vocês veem nos renders mundo afora, tá? Então, por exemplo, aqui em cima nós temos aqui alguns exemplos, né, que são da textura de madeira, né, que nós temos a cor, nós temos o displacement aqui em duas variações, temos o normal map em duas variações e temos o glossy map aqui, né, na sua variação. No caso, nós temos aqui diferentes tipos de texturas que podem aparecer por aí na internet. Temos a color, que também pode ser chamada de diffuse ou albedo. Nós temos a metallic, que aparece com menos frequência, mas define quais partes do material será metálica ou não. Temos a specular, que define quais partes do material serão mais brilhantes ou não, geralmente não é utilizada com a metallic. Temos a roughness ou a gloss. Nesse caso aqui nós temos uma glossy, e no caso a glossy ela é basicamente o oposto do roughness, né? Se você colocar isso aqui no Photoshop e clicar ali em Invert Colors, você vai ter uma roughness no caso. Nós temos o normal map, que é essa azulzinha aqui. Temos o displacement map, que é preto e branco. E temos uma que não aparece aqui, que é a ambient occlusion, né? Que no caso ela serve mais para você simular, né, que as entrâncias de certos objetos estão mais escuras, tá?
Aqui nós temos um exemplo de um material aplicado utilizando o Principal Shader no Blender, tá? Esse processo aqui ele é basicamente o mesmo em qualquer software 3D que você estiver utilizando, Unreal Engine, V-Ray, Corona, é basicamente a mesma ideia, só que o Blender ele tem aqui a sua interface de nodes, né, que facilita bastante. Então, como você pode ver aqui, eu tenho a textura principal, né, a Color, aplicada aqui na minha cor, tenho aqui o Roughness e tem até aqui um node de Invert, né, que ele inverte esse gloss para que ele vire um Roughness, e ele está conectado aqui com o meu Roughness. Temos o Normal Map, né, que ele é convertido de cor para Normal Map e conectado aqui. E temos o Displacement, né, que é ligado ali no final da nossa textura. E o resultado é o nosso macaquinho aqui renderizado na nossa tela. Beleza, eu já entendi que eu preciso utilizar os shaders PBR, né? Eles já estão dentro dos softwares, então você não precisa fazer o download deles em lugar nenhum. Por padrão, eles já estão sendo utilizados na maior parte dos softwares 3D. Mas onde eu consigo as texturas para aplicar nesses shaders, tá? Bom, existem vários sites gratuitos por aí que disponibilizam apenas as texturas, mas eu estou dando aqui como 3 exemplos, sites onde você pode baixar as texturas já com o mapeamento. Nós temos aqui a textures.com, que é gratuito, você pode baixar as texturas, todas as texturas lá gratuitas, tá? Porém, somente na resolução de 1K. Algumas têm 2K, mas geralmente é só 1K. Para você baixar texturas em alta resolução, você tem que pagar lá dentro, tá? Temos o Texture Heaven, que ele já disponibiliza texturas de até 4K gratuitamente, então esse aqui é o melhor que tem até agora, só que a biblioteca dele é pequena, tá? Mas mesmo sendo pequena, ela é muito boa. E nós temos também aqui a Polygon.com, né? Que é o site do Blender Guru. No caso, esse site aqui, ele é um dos melhores que tem. Ele tem alguns modelos que são gratuitos, como você pode ver aqui na nossa tela, mas ele tem alguns que são pagos, tá? Então, no caso, você faz a sua assinatura, você pode comprar créditos, etc, e comprar suas texturas lá dentro, tá? Mas eu, basicamente, prefiro ficar com o Texture Heaven, porque é gratuito, né? Então, facilita a nossa vida, tá? Entretanto, eu tenho assinatura na Polygon, então não posso falar muita coisa. Coisa importante a ser lembrada, as texturas precisam de uma boa resolução, tá? Se o objeto que você está vendo está muito perto, você precisa ter resolução para que essa textura não fique pixelada no seu modelo 3D, senão ela não vai ficar realista, tá? Então sempre utilize texturas de 2K para cima, tá bom? A terceira coisa que você precisa para poder fazer texturas de alta qualidade e realmente bonitas na tua cena é adicionar imperfeições. Você fala, pera, mas eu quero texturas boas, não texturas imperfeitas. Essa é a questão. Às vezes nós fazemos um material de altíssima qualidade quando a gente usa texturas de alto nível, mas o material é tão limpo que ele não parece real. Parece que ele foi feito dentro de hospital ou dentro de uma câmara de vácuo, sabe? Onde nenhuma sujeira poderia bater nesse material. Toda superfície tem uma camada de imperfeição, por mais linda e nova que ela seja. Então, quando você adiciona pequenas imperfeições ao teu material, você está cooperando para que o seu material fique mais realista. Aqui eu tenho um exemplo, né, desse material aqui sem nenhuma imperfeição, ele tem apenas os mapeamentos padrões. E como você pode ver, ele fica bom, mas ele fica liso demais, parece que está tudo muito certo. Entretanto, quando você adiciona aqui, obviamente que eu adicionei aqui, eu pesei a mão para que você pudesse ver o detalhamento maior, né? Mas quando você adiciona esses detalhamentos de imperfeições, o teu material ganha história. Dá a sensação de que esse material foi usado por algum tempo. Obviamente, como eu pesei a mão aqui, parece que ele foi usado por muito tempo. Mas, se você deixar ele mais leve, parece realmente que ele é mais real. Ele parece mais real aos olhos porque ele tem mais detalhe, entendeu? Um bom material, um material bem feito, ele conta uma história. Por exemplo, nesse material aqui, né, nesse pequeno trabalho que eu fiz aqui, tudo isso aqui é apenas uma textura, tá vendo? Essa poça d'água, tudo isso aqui é apenas um material que eu trabalhei, beleza? E aqui você vê que eu consigo entender a história que esse render está me contando. Ele está me contando que choveu, né? Então, a sensação que eu tenho é que choveu, a água caiu, formou algumas poças. Pela iluminação, eu sei que está de noite, mas iluminação não é o caso, né, aqui. Eu sei que esse material deve estar frio, porque ele está com cara de molhado, então ele parece molhado. Então o material ele conta para a pessoa o que aconteceu, entendeu? Por isso que o material precisa ser bem feito, tá? Enfim, bons materiais, eles podem ficar bem complicados, né? Esse aqui é o setup dos nodes que eu utilizei para poder criar esse material aqui, né, que você está vendo. E como você pode ver, ele não é um material realmente simples, né? Então eu tenho aqui, essa parte de cima representa a poça d'água e todo esse resto aqui são os materiais. E daí eu vou misturando a poça d'água com o resto do meu material. Spoiler alert, tá? Aqui nesse canal, em breve, eu vou estar falando sobre o meu curso de materiais avançados, tá? Que eu vou ensinar para vocês como que esse tipo de coisa aqui funciona, tá? E para deixar o jabá absurdo ainda mais absurdo, as pessoas que já estiverem no meu curso de Blender para Arquitetura e Interiores vão receber esse curso gratuitamente, tá? Então, se você já é meu aluno, o curso de materiais avançados que vai sair aí em breve
já é teu, beleza? E todos os conceitos que eu tô mostrando aqui pra vocês eu ensino nesse meu curso, tá? Óbvio que eu não ensino de forma tão detalhada como eu tô mostrando aqui, mas eu ensino na prática mesmo, né? Pra você ver como que funciona. Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós falaremos sobre os segredos da iluminação fotorrealista, tá? Então se você gostou dessa aula, já sabe, se inscreve aí no canal, compartilha com aquele teu amigo que tá fazendo os materiais cagados, como que ele pode melhorar os materiais dele. Não importa qual software você usa, os conceitos aplicados nesse vídeo são válidos para qualquer software, ok? Então é isso, se inscreve no canal aí, compartilha com os teus amigos e eu te vejo na próxima aula. Até mais!